Olá, meu irmão e minha irmã. Desejo que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre a tua vida hoje e sempre. Olha, hoje o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Você sabia que existem 2 livros que foram escritos pela mão de Deus? É isso mesmo. Deus escreveu 2 livros. E estes livros foram escritos para ensinar e endireitar os caminhos do ser humano. Deus criou um plano perfeito ao criar o homem. E desta forma, o que ele fez? Criou 2 livros. O primeiro é a natureza e o segundo, a Bíblia. Deus criou a natureza em 6 dias. Ele criou o mundo, o céu, a terra e tudo que nele há. E assim, Deus, em 6 dias, com as suas mãos, criou a natureza. Pois a natureza nos fala muito do amor de Deus. Tem muitas as lições que nos falam do amor de Deus dentro da natureza. A natureza fala conosco de várias maneiras, revelando assim o amor grandioso de Deus. E também temos o segundo livro, que é a Bíblia, que, por sua vez, Deus, inspirando seus servos e profetas, escreveram a Bíblia assim para que possam iluminar e trazer harmonia, paz, segurança e revelar o amor do Senhor ao ser humano. E este mesmo livro, a Bíblia, foi escrito há centenas de anos pelos profetas e servos do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo. Eles, cheios do Espírito Santo, foram inspirados por Deus para escrever este livro. E encontramos vários livros dentro da Bíblia, pois é um livro que tem histórias magníficas, profecias, e não só, conta a história da criação do mundo. E lá encontramos lições que revelam e falam sobre a natureza. E eu estou aqui, mais uma vez, para ensinar e mostrar como a natureza e a Bíblia, eles andam juntos, pois tem a assinatura de Deus. O próprio Deus, tanto a natureza como a Bíblia, ele é o autor. Deus é o autor da Bíblia e da natureza, porque ele é o Criador. Sendo o Criador, a Bíblia e a natureza têm a sua assinatura. E encontraremos várias lições dentro destes 2 livros. Um lado, a natureza, e do outro lado, a Bíblia. E veremos que eles estão em harmonia. Sim, eles estão em harmonia. Por exemplo, a Bíblia nos diz que o próprio Deus criou os céus e a terra. Por exemplo, no livro de Salmos, capítulos 33, versículo 6, nos diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajuntou as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Assim, conforme vimos em Salmos 33, versos 6 e versos 9, Deus é o Criador e toda a terra deve temê-lo. Quando falamos de temer, não é medo, mas sim reverência. Devemos reverenciá-lo pelo poder e a majestade que há nele. Ele é o Criador, ele criou todas as coisas e tudo na natureza era lindo e belo. Antes da Bíblia existia o primeiro livro, que é a natureza, e nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles eram ensinados pela natureza. Sim, pela natureza, pelo cantar dos pássaros, pelo sol, pela água. Eles tiravam lições nisso, pelos animais e não só. E nós, hoje, somos privilegiados com os 2 livros. Nós temos em mão os 2 livros que foram escritos pela mão do Criador. E nós temos muitos privilégios. E no tempo dos primeiros, ou da igreja primitiva,
eles também desfrutaram esses 2 livros. Mas no tempo de Adão e Eva apenas desfrutaram, que são os nossos primeiros pais, desfrutaram apenas de um livro que é a natureza. E ao longo do período, ao longo do tempo, Deus ensinava e falava ao povo por intermédio de seus servos e profetas. Porque logo depois surge Moisés. E Moisés foi o primeiro homem a escrever os livros. Moisés escreveu o livro de Gênesis e escreveu o livro de Jó, os 2 primeiros livros que Moisés escreveu. E depois foram surgindo outros profetas inspirados por Deus pelo poder do Santo Espírito para escrever outros livros. E eu, Alexandre Gaspar, vos ensinarei e vos mostrarei a vontade de Deus nos 2 livros escritos pela sua própria mão, a natureza e a Bíblia. Estarei trazendo lições da parte de Deus sobre coisas, elementos que fazem parte da natureza, que estão em harmonia e estão ligados com a Bíblia e revelam o amor de Deus e mostram o caráter do Criador nesses 2 livros. Então, eu desejo que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja contigo hoje e sempre.